Bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma pequena porção da palavra do Senhor, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o dom gratuito de Deus para a salvação da humanidade, oferecendo a todos os homens a vida eterna como um presente. O Espírito Santo é um dom gratuito de Deus que foi enviado como garantia de vida eterna prometida a todos os salvos. O dom de Deus é a própria vida eterna, concedida a todos gratuitamente. Jesus, ele disse à mulher samaritana certa feita: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Se a mulher samaritana conhecesse que Jesus Cristo era o dom oferecido por Deus para a salvação da humanidade, ela imediatamente lhe pediria a salvação da sua alma e ele prontamente lhe daria a vida eterna, simbolizada aqui como a água viva. Jesus Cristo é o presente de Deus para a humanidade. A Bíblia nos fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, como nós lemos. Jesus Cristo, ele é o dom de Deus para a salvação do homem. O apóstolo Paulo, ele escreve: se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A palavra de Deus ainda vai afirmar: se pela ofensa de um morreu, a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o dom gracioso de Deus para a salvação da humanidade. E o apóstolo Paulo vai afirmar: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é por meio da fé, porque é dom de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 2, verso 8. A salvação é de graça. Gratuitamente Deus morreu na cruz para te salvar, para me salvar. Jesus Cristo é o maior presente que Deus deu à humanidade, que Deus nos deu, quando ele, de maneira inexplicável, de maneira que o amor dele foi tão grande que ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, para que você não se glorie. É dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são palavras que edificam com Márcia Titonelli. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, comenta. Vamos propagar a palavra do Senhor. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Beijos.